Dentro disso, eu queria chamar o presbítero Hernani e a presbítera Cecília, queria convidar eles para compartilhar um pouquinho como foi para eles essa experiência e para que eles possam compartilhar um pouquinho deles, porque para vocês entenderem um pouquinho do que Deus faz num casamento, né? O que é que Deus é capaz de fazer num casamento. Porque a gente vê as pessoas na igreja, todo mundo assim bonito, lindo, né? Olha para o teu irmão do lado, olha que lindo que ele está. Fala para ele, você está lindo, meu irmão. Né? Mas quando chegou aqui estava feio, não é verdade? Chegou feio, carrancudo. Então, eu vou passar para o Hernani e para a Cecília, para eles compartilharem um pouquinho daquilo que vocês não sabem, para vocês verem o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus e o que Deus faz na vida de uma pessoa. Amém? Graça e paz, igreja. Boa noite. É um prazer estar aqui nesse momento e principalmente de testemunho. Mas antes de dar o nosso testemunho, eu gostaria de ler a palavra de Deus no Salmo 116, a igreja não precisa abrir. O salmista nos fala: amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Até aqui. Nós demos esse testemunho no encontro de casais. Eu creio que não vai ser o mesmo testemunho. Algumas coisas não foram reveladas no momento, mas eu gostaria de mostrar essa cena no nosso casamento. E foi um dos dias mais felizes da nossa vida. E eu prometo não tentar chorar. Mas o Senhor é muito bom. E Ele cuida de cada detalhe da nossa vida, principalmente dos nossos sonhos. E nós estamos casados, nós vamos completar 18 anos de casado. Nós casamos no dia 26/12/98. E jovens, nós estamos juntos há 22 anos, nos conhecemos em 1994. E há 13 anos atrás, essa cena seria inconcebível. Essa cena não teria como acontecer. Não passava pela minha cabeça que um dia eu poderia estar levando a Cecília, entrando com ela numa igreja e casando. Era um sonho nosso, um sonho de menino, um sonho de menina. Mas há 13 anos atrás isso não poderia acontecer. Talvez você possa ficar escandalizado do que eu vou falar agora, mas eu creio que esse testemunho seja para pisar a cabeça do diabo mais uma vez. Há 13 anos eu não podia ouvir o nome Cecília. Há 13 anos eu não podia ouvir o nome dela. Eu não podia ouvir a voz dela. Eu não suportava a presença dela. Casados, nós estávamos casados. Talvez você nos conheça na igreja, e esse momento tão especial, e nós vimos o amor pela igreja, pelo nosso casamento. Muitas pessoas vieram dar os parabéns e mandaram postagens para nós. Mas poucos, muito poucos mesmo, alguns amigos mais próximos, ou alguns familiares sabem que essa cena seria inconcebível. Estávamos vivendo dentro da mesma casa, mas praticamente separados, e nós ficamos praticamente separados dentro da mesma casa por quase 3 meses. E como eu falei para você, eu não suportava ouvir ela, a voz dela. Na verdade, o meu interior como homem era tirar a vida dela e tirar a minha própria vida. Eu acho que isso não aconteceu porque na época a Bianca era pequena. E eu pensei muitas vezes em fazer isso. Talvez a minha esposa nem saiba disso, mas isso é o que eu pensava que era o meu sentimento. E assim foram anos terríveis, de briga, discussões. Eu era uma pessoa briguenta, extremamente violenta nas minhas palavras com ela, orgulhoso. Tudo aquilo que o diabo queria
para um casamento, ele tinha conseguido. Mais nada. Não restava mais nada. A vida pessoal nossa estava destruída. E assim como a vida pessoal, o casamento, a vida financeira, aos trapos. E assim foi nossa vida por um bom tempo. Grandes coisas nós passamos juntos, no tempo nosso de meninice, mas tudo aquilo tinha acabado, acabou. Nós achávamos que o nosso amor tinha acabado. A vida sexual nossa já não existia mais. E quando existia, eu sei disso, ela tinha nojo de mim. Porque talvez ela fazia aquilo para que aquilo acabasse de maneira rápida, ou talvez me acalmasse, ou como cala-se a boca, e era feito de qualquer maneira. A minha mente totalmente perversa, principalmente no sexo com ela, pensava coisas que só o diabo colocava na minha mente. E era assim, o velho Hernani era assim dentro do casamento. E tentava fazer coisas com ela que o Senhor abomina. E era assim. Abro meu coração hoje porque aquela foto demonstra o momento mais feliz. E assim por vários anos nós ficamos. Até que um dia a Cecília conheceu a Mara, a Marley, e ela levou a Cecília para dentro da célula, e a Cecília começou a ser transformada. A Cecília vai falar da parte do testemunho dela. E eu comecei a ver as transformações na Cecília, mas eu continuava brigando. E até que ela veio para a igreja, e eu vi depois, um mês depois, para a igreja, e o Senhor falou comigo em um culto, e naquele culto eu fiquei muito brava, porque eu achei que ela tinha exposto a minha vida para o apóstolo. E para mim, na minha cabeça, o apóstolo falava diretamente para mim. Mas eu saí daqui da igreja, entramos dentro do carro, e eu fui xingando ela. Daqui até em casa, xingando, porque ela tinha me exposto, mas ela não tinha me exposto. Deus estava falando comigo. Estava começando a renovação na minha vida pessoal. E no segundo domingo, eu vim para cá, ouvi a palavra de Deus, e o Senhor tocou no meu coração. O apóstolo fez o apelo, fui o primeiro a levantar. Peguei a Bianca no colo e fui para frente. E assim começou a mudança da nossa vida. Foram vários anos de mudança, as coisas não aconteceram do dia para a noite. O velho Hernani começou a morrer aos poucos. E a nossa carne é fraca. Foi um momento até complicado para nós. Mas o Senhor começou a renovar o nosso casamento. Entenda, você que é casado, esse testemunho eu não quero deixar como exemplo. Não esse é o meu intuito. Mas é fortalecer você que esteja passando agora, que está passando por um momento difícil no seu casamento, ou passou um momento difícil e ainda tem marca. Saiba que o Senhor ele pode mudar todas as coisas, e Ele muda. Nós temos um casamento fracassado, e o Senhor começou a mudar, e nós chegamos então ao momento mais feliz da minha vida, que foi o momento do meu casamento. Foi o momento que eu esperei ela aqui na frente, com a noiva, e ali o Senhor me revelou duas coisas grandiosas, enquanto eu estava aqui. E o Senhor foi modificando. Chegou o dia do casamento. Eu quero fazer uma pausa agora. O nosso casamento já tinha modificado, está modificado. As coisas só começaram a acontecer, varão, você que é casado, só começou a acontecer quando realmente eu tive entendimento que a minha felicidade, né, nós fomos ministrados nisso no congresso de casais. Nós não casamos para ser felizes, o apóstolo vai falar, eu creio nisso. Mas é através do casamento vem a minha felicidade, porque o Senhor está no meu casamento hoje. E não apenas a minha felicidade, a minha restauração pessoal, a restauração financeira. Entendo que há bênçãos que o Senhor possa derramar acima de todo mundo. Dos jovens, do solteiro. Mas tem bênção que Ele vai só derramar em cima do casamento, em cima do casal. E assim Ele foi fazendo. E eu fui tendo entendimento que eu como varão, como sacerdote do lar, eu era canal da bênção. E assim a bênção foi chegando na nossa família. O Davi veio logo depois, nasceu num lar totalmente transformado. E as bênçãos eram canalizadas através do meu casamento, como é até hoje. Mas ok, o Senhor me revelou algo aqui. Em 94 nós nos conhecemos, meninos.
Em 1995 eu fui para a Força Aérea, lá eu fiquei 6 anos. E quando nós éramos noivos, eu tinha prometido algo para ela. Entenda, o Senhor nunca se esquece do seu sonho. Por mais que seja, talvez seja distante para você, ou ele esteja demorando para acontecer, saiba que quando acontecer vai ser da melhor maneira possível. E o Senhor foi guardando esse sonho. Eu falei para ela, quando nós éramos noivos, eu tinha um sonho. Falei para ela, quando eu casar, eu vou casar com uma farda de gala. E a farda de gala era a gala da aeronáutica. E nós cometemos um erro no nosso noivado. E assim nasceu a Bianca. E nós casamos. O sonho do casamento foi ficando para trás. Tinha que casar. Nós tínhamos apenas um terreno. E toda aquela dificuldade. Mas o Senhor não esqueceu do meu sonho. E para não ficar longe de casa, então eu saí da Força Aérea, prestei o concurso para o bombeiro. Igreja, quando eu falo que o Senhor não esquece dos seus sonhos, Ele não esquece. Eu prestei um concurso que foi o maior concurso do Corpo de Bombeiros, 12.500 candidatos para 86 vagas. E na época eu passei em 23º. E o Senhor, hoje eu tenho entendimento por que o Senhor me colocou dentro do Corpo de Bombeiros, porque eu precisava continuar sendo militar, porque Ele não esqueceu do meu sonho. O sonho de criança, o sonho do jovem apaixonado com a sua noiva, de levar ela fardado. E o Senhor me colocou no Corpo de Bombeiros. Eu nunca pensei nisso. E o Senhor me revelou isso aqui, quando eu me olhei. E Ele falou: filho, eu estou realizando o teu sonho. E assim foi. E quando a Cília entrou lá, por aquela porta, a minha vontade era correr e beijar ela. E eu não podia. E o Senhor me revelou a segunda. Hoje o meu amor que eu sinto por ela não é o amor do homem, mas eu sinto o amor de Deus por ela. Ela é a minha melhor parte, é a parte mais frágil. E ela entrou ali, ela me viu, e foi uma surpresa, porque eu tinha falado para ela que não tinha dado certo na época, a roupa. E o Senhor me revelou que aquela felicidade que eu estava sentindo, era a felicidade que ele vai sentir quando esperar a noiva dele. E eu fiquei muito feliz. E a pastora Maria Alice falou: vocês pegaram até a última gota da sua bênção, lembra, pastora? E foi assim, porque a nossa festa, eu tenho certeza que os casais também sentiram isso, mas eu e ela, nós sentimos que aquela festa era para nós. Todos os convidados que estavam ali eram os nossos convidados. E assim foi a nossa festa. E o Senhor realizou o nosso sonho. E assim, então, nós casamos. Você, varão, que está aqui, você que nunca trouxe, você não teve a oportunidade de entrar dentro da igreja com a sua esposa, saiba que esse sonho está guardado no mais profundo do coração dela. Porque 5 anos atrás houve um casamento aqui, e a Mayla me convidou: Hernani, vamos casar na igreja? Eu falei para a Mayla que eu não queria, que eu queria uma festa só minha. Olha só como o coração do homem, eu tinha que ser mudado de algumas coisas. E eu vi a tristeza nos olhos dela, ela totalmente decepcionada. E aquilo me marcou. E eu prometi para mim mesmo que o próximo casamento eu estaria junto. E o Senhor fez tudo perfeito. Até a minha roupa, que é a roupa emprestada, é do Corpo de Bombeiros, o cap, a roupa, ficou o meu número. Eu não precisei fazer nada, porque Deus cuidou dos mínimos detalhes. Então você, varão, saiba que a sua esposa tem os desejos dela. O sonho dela está guardado no fundo do coração dela. Realize o sonho. Daqui 5 anos é o casamento. Talvez você, o homem, sinta mais duro em relação a isso, mas realize o sonho dela. E saiba, agora você, esposa e esposo, não tem momentos difíceis que o Senhor não possa mudar. Não há casamento que esteja com tribulação que o Senhor não possa renovar. Assim como Ele renovou o meu. Amém? Eu vou passar para ela aqui, senão eu vou ficar falando a noite inteira. Que Deus abençoe. Isso estava guardado no meu coração. Não se escandalize com as coisas que eu falei. O velho Hernani já está morto. E o Senhor modificou a minha vida e principalmente a vida do meu casamento. Amém? Amém. Toda a glória ao Senhor. Amém, amados. Você falou que não ia chorar. E faz a gente chorar. Amém.
Ele contou, né, boa parte, só que eu não era uma vítima, eu não era a esposa que era boa e ele judiava, maltratava. Em 5 palavras ele acabava comigo. Ele era bom nisso. Agora ele também é bom para levantar meu astral. Eu tô gorda e falo que tô gorda, 12 quilos acima do meu peso. Nada, neguinha, você tá linda. Que emagreceu o quê? Para, você tá maravilhosa. É verdade. E ele falou muitas coisas, mas eu não era uma vítima, uma esposa ali, quietinha e sofria. Não. Muitas das reações dele eram por minhas ações. Eu provocava, eu incitava, eu era terrível. Então, ao invés de eu me calar, ficar quieta, eu provocava demais, eu não queria mais aquele casamento, eu não via mais esperança. E eu não queria, eu não suportava mais, como ele não podia me ver, falar meu nome, eu também não suportava mais. Eu sempre trabalhei fora e a hora começava a chegar a hora de ir para casa, eu começava a ficar angustiada e eu não queria, e eu enrolava, às vezes eu ficava andando, mas eu tinha a Bianca. E muitas das vezes também tentei, eu falei, se eu morrer, eu acabo com esse sofrimento, eu não quero mais viver. E aí eu ia chegando o momento de ir para casa, eu sabia que eu ia vê-lo, ia ter que falar com ele, a gente ia brigar, ia quebrar o pau, ia voar coisa, e eu não queria, eu não aguentava mais aquela situação. A Bianca vendo tudo, não era de porta fechada, espera ela dormir e vamos quebrar o pau. Não. Então ela ouviu coisas horríveis, ela viu coisas horríveis. E amém. Aí Hernani, uma vez eu falei para ele, eu olhei nos olhos dele e falei, eu não amo mais você, eu não quero mais ficar com você, eu não suporto mais você. Isso eu creio que foi muito forte, muito difícil para um homem ouvir isso, por mais que estávamos nessa situação difícil, mas deve ter sido muito ruim. Eu me lembro, eu falando isso. E uma das coisas que eu falo, quando eu converso com alguém, que eu vou aconselhar e acabo falando do meu testemunho, o apóstolo até falou, o amor jamais acaba. O amor que eu senti por ele, Hernani era assim, no namoro, sempre foi um príncipe, sempre foi muito educado, muito cuidadoso. E ele era um príncipe para mim. E quando eu conheci, e nós ficamos noivos, eu falei, esse é o homem que eu quero do meu lado. Eu escolho esse marido. Eu tinha 15 anos, ele tinha 17. E eu falei, ele vai ser um bom pai, ele vai ser um bom marido, ele sempre muito inteligente, mas não me fazia me sentir burra, pelo contrário. Porque tem aquele inteligente que é arrogante, né? Ele não, ele é nerd, mas ele é legal. Só naquela fase lá, que aí ele era chato. Eu não gostava, não. E aí passou o tempo e a gente naquelas brigas e eu tacava as coisas nele, tacava tamanco. Uma vez eu taquei, eu não lembro o que eu acertei nele, quase machucou. Eu era terrível. E aí eu falei, Hernani, nós precisamos de Deus. E ele é verdade. Vamos voltar a ir na missa. Então vamos, nós éramos católicos, vamos voltar para ir na missa. E aí, ele até pediu um aconselhamento com o padre, mas com todo respeito, amados, a pessoa do padre, aos católicos, mas ele não é casado, então ele não falou coisa com coisa para o Hernani. E ele saiu na mesma. E aí estava quase mesmo no fim, eu não aguentava mais. E eu comprava a Avon da Marley, e um dia ela percebeu que eu estava triste, ela começou a ministrar meu coração, e falar, olha, tem uma reunião aqui em casa, você não quer vir? Vem conhecer. E comecei a abrir a minha vida para ela, dos problemas, e ela falava para mim de Jesus, e eu aceitei Jesus na célula, e aí eu ia para casa, e o pau quebrava.
Só que eu ficava quieta. E ela me ensinando, não, tem que ser submissa, não pode responder, não pode falar. E ela foi me ensinando. E eu fui mudando. Porque eu era pimentinha. E aí, convidei, ele começou a ver as mudanças em mim. E convidei ele para vir. E aí, vocês já sabem a história. E hoje, amados, que eu falei lá no congresso, o amor que eu tenho por ele, aquele lá da menina de 15 anos, apaixonada, no dia do noivado, foi tudo muito lindo, nós casamos no civil, e eu era apaixonada por ele, ele sempre me tratou muito bem, só que aquele período que o diabo entrou mesmo e falou, eu vou acabar com esse casamento, todo esse amor, ele ficou ali, escondido e frio, mas o amor jamais acaba. Nós é que acabamos com o amor. E tudo isso que o inimigo fez, o Senhor reverteu 100 vezes mais. E todos falam que nós somos bonitos juntos, que a gente combina. Ai, combina mesmo. Que a gente combina, que é bonitinho ver a gente. E é isso mesmo. Eu olho para ele, ele continua sendo meu príncipe. E é o amor de Deus mesmo, é o amor, acho que mais que a mulher. E ele se tornou assim um homem, todo aquele príncipe o Senhor colocou 100 vezes mais. Ele é educado comigo, ele cuida de nós, da nossa família, se preocupa com o que eu sinto, quer fazer as vontades, quer me ver feliz. Por exemplo, está limpando a casa, aquela correria. Não, neguinha, não faz almoço não, vou comprar uma marmita. Essas coisas, poderia não deixar, é minha obrigação, eu tenho que cuidar da minha casa. E ele sempre assim, cuidando e levantando, né, meu ânimo, não, tá gorda nada. E é até meloso em casa, as crianças vêm, participam disso e falam. Mas a gente tem um carinho, um respeito muito grande um pelo outro, e isso foi o Senhor. E então, mulher, agora eu vou falar para as mulheres, não sei o que você passa, ou se você conhece alguém que passa por isso, ou está com um casamento aí meio frio, não há nada que o Senhor não possa fazer. Jesus, eu vi nele a esperança, como falou no louvor, a força. E ele foi mudando, e hoje, glória a Deus, estamos aqui, e é um amor diferente, o amor parece que aumenta, que cresce conforme passam os anos do nosso casamento. E o respeito e o carinho também, é muito bom, é muito bom. Se Jesus não tivesse entrado, nem o Davi estaria aqui hoje, sei lá onde eu estaria, talvez com um filho de cada pai, porque eu não era não julgando, criticando, mas eu tinha uma mente inclinada para o mal. Eu iria, eu acho que me perverter, cair no mundão mesmo. E o Senhor foi bom, o Senhor foi misericordioso, eu creio que Ele tinha um propósito para nós, de estarmos aqui hoje, falando para vocês esse testemunho. Muitos não sabem, muitos não acreditam, mas vocês são tão lindos. Pois é, porque o Senhor reina. E quando eu conheci o Senhor, eu falei, Ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e as outras coisas vão ser acrescentadas. E assim foi, e assim é. Amém? Então, amados, não desistam, não desistam. Fala, se tem alguém passando por isso, o Senhor Jesus, Ele é fiel e poderoso para mudar qualquer situação. Amém? Glória a Deus. Obrigado. Eu vou chamar vocês. Glória a Deus. Bonito, né? De repente você pode estar numa situação dessa, ao conhecer alguém que esteja assim, dizendo que não tem mais jeito, que o casamento não tem mais saída. Tem saída, sempre tem saída. O que nós só precisamos é tirar um pouco do entulho que ficou sobre o casamento. O entulho, a sujeira, tira o entulho, o amor, ele volta a aparecer. Bom, então essa é a finalidade do Ministério de Casais,
restaurar casais, ver as famílias abençoadas, realizar sonhos. Então temos aí tivemos o nosso casamento coletivo. A Bíblia diz, nos últimos dias
Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis 12. Vamos ficar em pé. Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia, para que ela possa acompanhar com você. Vamos ler na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 12. Acharam? Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler somente 4 versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos ele tinha? Fala para o teu irmão, você é muito jovem. Você está pronto para muita coisa. Fala para o teu irmão. Pode se assentar. É, porque tem gente dizendo assim, eu estou muito velho, não dá mais. Vamos orar? Senhor, tua palavra está aberta e eu peço que o Senhor nos abençoe agora, segundo a revelação que o Senhor tem para nós nesta noite. Sabemos que um dia o Senhor voltará e todo olho o verá. E toda língua confessará que tu és o Senhor. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá de podermos fazer isso agora. Te agradecemos porque o Senhor está em nós, está nesse lugar. Abençoa-nos, ó Deus, e revela-te a nós. E nós te pedimos, não porque temos alguma justiça, mas porque o Senhor Jesus é a nossa justiça. E a Ele, por meio dEle, toda a glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Versículo 4, partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Deus ainda fala para Abraão no versículo 2, eu farei de você uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Deus diz ainda no versículo 2, seja você uma bênção. Vou abençoar os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um chamado, fale comigo, chamado. Quando Deus chama uma pessoa, irmãos, é algo maravilhoso. É maravilhoso ser chamado para o ministério de casais. É maravilhoso ser chamado para ser mãe. É maravilhoso ser chamado para ser pai. É maravilhoso ser chamado para um casamento. É maravilhoso ser chamado para servi-lo. É maravilhoso quando Deus nos chama. E todos nós somos chamados. Se você for caminhar olhando a palavra de Deus, vamos caminhar em algumas passagens. Abra aí em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Deus é um Deus que chama. E o chamado, ele é fantástico. Porque quando a gente começa a imaginar o tamanho do nosso Deus, quem Ele é, precisar da gente, nos chamar para fazer a sua obra, nos chamar para tratar algo com a gente, para fazermos a diferença sobre a terra, é algo tremendo, é algo maravilhoso de se pensar. Colossenses capítulo 3, acharam? Versículo 15, o que diz versículo 15? Seja a paz de Cristo, o árbitro, em vossos corações, o qual também fostes chamados em um só corpo, e seres agradecidos por isso. Então seja agradecido porque Deus te chamou e te colocou você na igreja, que muitas pessoas não estão nelas. É maravilhoso ser chamado, é tremendo sermos chamados por Deus. Volte um pouquinho a Bíblia, vá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Há em vários lugares na Bíblia, no Velho Testamento, a gente vê as pessoas sendo chamadas, Davi, José, Jacó, aqui no caso Abraão. Em Romanos capítulo 8 fala com relação à igreja. Nosso nome não está aqui na Bíblia.
Não o nome escrito, mas por inferência, por entendimento, todos nós fomos chamados. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dê uma olhada no que está escrito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós somos chamados dentro de um propósito. Nós não estamos aqui na igreja, o Rogério, nenhum de nós, a Clara não casou com o Rogério, vocês não estão casados, nós não estamos aqui hoje, ou fomos chamados por Deus para simplesmente para enchermos uma igreja, ficarmos dando dinheiro, ou contribuirmos para ajudar os pobres. Não é esse a ideia é que Deus tem algo grande para fazer, e nos chamou neste algo grande, que talvez a gente não consiga entender e enxergar tudo, mas coletivamente podemos fazer muitas coisas. Fomos chamados, fale para o teu irmão, fomos chamados. O chamado de Abraão é algo muito lindo, e ele tem pontos, tem características que servem para todos nós, porque todos nós fomos chamados. Ninguém anda com Deus por acaso. Se estiver andando com Deus por acaso é porque ele não é crente, ele não foi salvo. Mas aqueles que foram salvos, foram chamados por Deus, esses estão dentro de um propósito, estão dentro de um sentimento que o Senhor tem no seu coração, e que muitas vezes, Rosângela, ele não fala de uma vez, ele vai dando aos pouquinhos, vai nos revelando aos pouquinhos. Ele simplesmente às vezes nos dá uma direção, e depois ele vai completando essa visão. Fale comigo, ele dá uma direção, e ele vai completando a visão. Meu irmão, você precisa aprender isso com Deus. Porque Deus não nos dá tudo de uma vez. Se Ele desse tudo de uma vez, a gente morreria. Nós não aguentaríamos. Nós muitas vezes falamos que confiamos em Deus e desconfiamos do que Ele vai fazer. Nós temos medo muitas vezes do que Deus pode fazer na nossa vida. Principalmente quando nós imaginamos que Ele vai fazer aquilo que a gente não está pedindo. Que Ele vai fazer aquilo que nós não queremos. Eu vou pegar o exemplo da dona Sandra. Ela está aqui, ali. E vocês, por favor, não mudem mais de lugar vocês, tá bom? Porque depois eu não acho mais ninguém. A dona Sandra está ali. Vou pegar o exemplo dela ali. Ela falando com Deus e falando para Deus: Senhor, se eu precisar mudar determinadas coisas na vida do meu genro, da minha filha, e Deus fala assim: tá bom, eu vou mudar. Vai lá, lava o pé dele. Vai lá, você vai lavar o pé dele. O quê? Eu? Nós temos medo do que Deus vai fazer na nossa vida. Porque muitas vezes Ele faz aquilo que a gente não quer. Deus faz aquilo que a gente não quer, mas o que Ele faz é o melhor para nós. Porque nós sabemos, Deus sabe o que nós estamos pedindo, e muitas vezes o que nós estamos pedindo é loucura. Muitas vezes o que nós estamos pedindo vai nos afastar dEle, vai nos afastar de Deus, vai destruir a nossa família. Você imagine se Deus escutasse a oração da Cecília: Senhor, mata esse homem. Ou do Hernani: eu não vejo a hora que acabe com esse casamento. Deus não vai escutar essas orações. Deus sabe o que é melhor para nós. E Ele nos chama para nos colocar dentro de um projeto. E este projeto Ele vai afinando de acordo com o que nós vamos andando. Por isso, Ele nos dá uma direção, e no meio dessa direção Ele vai nos dando a visão. Conforme nós vamos andando no caminhar de Deus, Ele vai abrindo os nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós. A aplicação do versículo que eu vou falar agora não tem nada a ver com isso, mas é uma forma de você entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. É mais ou menos isso. Quando Deus nos chama, Ele nos dá uma direção, e Ele vai aumentando a nossa visão conforme você vai andando. E aquilo que Deus tem para nós, nós não entendemos ainda, nós não temos condições de receber, mas nós precisamos andar, nós precisamos caminhar, porque se você não sair do lugar, você não vai receber. Tem que caminhar. Cristianismo é uma coisa viva. Se você for estudar a palavra de Deus e ver sobre o cristianismo, você vai ver que o cristianismo é a coisa de maior movimento que existe sobre a terra, porque ela é movida pelo Espírito. E Jesus disse assim: o Espírito é como o vento, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então o cristianismo, ele é um movimento. Se eu ficar parado, eu não recebo. Eu não vou conseguir enxergar o que Deus tem lá na frente. Eu li uma vez um livro, um autor muito conhecido, ele disse assim, que o cristianismo é cheio de curvas e esquinas. Você só vê o que tem lá na frente se você fizer a curva. Se você dobrar a esquina. E quando você dobra a esquina, você vê o que tem, e lá na frente tem outra esquina. E você tem que ir até lá. E quando você dobrou a esquina, você vê o que tem, e tem outra esquina. E você tem que ir até lá e dobrar. E se você ficar parado, você não vai descobrir o que Deus tem para você. Mas Deus te chamou e colocou você dentro de um propósito. Todos nós fomos chamados. Você pode agradecer a Deus, porque nós lemos lá em Colossenses, que Deus nos chamou num propósito e nos colocou na igreja, e nós temos que ser gratos por isso. Você pode agradecer a Deus porque você foi chamado, você pode falar, obrigado, Senhor, porque o Senhor me chamou. Deus nos chamou. Então, voltando para Gênesis 12, aqui em Gênesis 12 tem algumas características desse chamado de Abraão, que serve para todos nós, que é aplicado para todos nós. Olhe comigo, por favor, o que Deus fala para Abraão. Veja o que é importante para você dentro desse chamado. Primeira coisa, o chamado envolve fé. Fale comigo, fé. Deus vai te chamar e não vai te revelar tudo. Você precisa ter fé para caminhar. Deus se agrada quando os filhos confiam nele. A coisa mais deliciosa é quando um filho confia no pai. Eu já contei isso há muitos anos atrás, quando a Cristiane era bebezinha. Eu fiz isso poucas vezes com a Raquel, mas com a Cris eu fiz muitas vezes. Eu pegava a Cris bebezinha, e aquelas geladeiras antigamente, aquelas geladeiras grandes, eu pegava a Cristiane e colocava em cima da geladeira. E ela bebezinha, e ela ficava sentadinha lá em cima, me olhando, e toda feliz por estar no alto. E eu falava assim, vem filha, e ela pulava. Nunca deixei ela cair. Senão ela não estaria aqui, nem eu, né? Estaria preso. Ela foi crescendo. E quando ela cresceu, eu ia colocar ela em cima da geladeira, ela já ia chorando já. Deus quer que você confie nele. Porque eu nunca deixei a minha filha cair. Mas podia. Mas Deus nunca vai deixar você cair. Quando Deus falou assim para Abraão, Abraão, Deus ouviu a voz de Deus pela primeira vez, segundo o relato bíblico. E Deus fala para ele assim, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Que eu te mostrarei. Nem tinha mostrado o lugar. Não falou nada sobre esse lugar. Eu vou te mostrar o lugar. Sai da tua terra e anda. E diz o versículo 4 que Abraão tinha quantos anos quando ele saiu? 75 anos, e Deus fala, e Abraão saiu conforme Deus havia ordenado. Para que o teu chamado se cumpra, para que você seja abençoado no teu chamado, você precisa ter fé. Deus quer fazer obras na sua vida, só que se você ficar parado esperando acontecer onde você está, não vai acontecer. Você precisa caminhar diante daquilo que Deus tem para você. Você precisa descobrir o que Deus tem para você e caminhar pela fé. Não, mas eu só vou fazer se Deus me mostrar. Ele não vai mostrar tudo, irmãos, ele vai simplesmente dar uma direção. E conforme você vai andando, ele vai te revelando a vontade dele. É assim que Deus faz. Num casamento, Deus chama a pessoa para ser abençoada dentro do casamento, para ser feliz, marido e mulher ali serem felizes, abençoados. E eles estão numa crise, e Deus diz assim, saia e comece a andar, lá na frente você dobra a esquina. Não, mas o que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer lá na frente não te importa, caminhe e me obedeça. Comece a obedecer o seu marido. Mas eu vou obedecer meu marido, mas o que vai acontecer? Obedeça.
Mas eu vou ser submisso, ele não é nem crente. Caminhe. Mas eu vou amar minha esposa. Você está vendo o que ela está fazendo comigo? Ela jogou um tamanco em mim. Você contou do tamanco, Cecília? Jogou o tamanco, quase matou o presbítero Hernani. Não, não matou não, mas queria, não queria? Mas eu vou amar minha esposa, vai amar sua esposa. Mas olha o nosso casamento, caminhe, ande, sai da tua terra, vai fazer o que eu estou te mandando. Coloque-se numa condição de fé, de obediência. Caminhe. Mas o que vai acontecer lá na frente? Vira a esquina que eu vou te mostrar. Vai, anda e vira a esquina que eu te mostro o que vai acontecer. Mas você tem que ir até lá. Você tem que começar a caminhar e andar em fé. Fale comigo, em fé. Sem fé é impossível. Fale comigo novamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não agrada a Deus se você não tiver fé. Você quer que Ele te responda sem que você o agrade? Você acha que Deus é que vai te servir? Nós é que servimos a Ele. Ele simplesmente nos abençoa por meio da sua misericórdia e da sua graça, e mediante o nosso amor pela sua palavra. Mas eu estou com um problema no meu emprego, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com muitos problemas. Pega o princípio da palavra de Deus e ande nessa direção. Se você não escuta Deus, apóstolo, eu não consigo escutar Deus como você escuta. Não. Então, leia a Bíblia em voz alta. Você vai escutar Deus. Quer escutar Deus? Ele está dizendo assim, ó. Disse Deus a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Sabe quem está falando aqui? É Deus. Escute Ele falando. Ande, caminhe em fé, porque Ele já te chamou. Lembra Romanos 8 que nós lemos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados. Nós somos chamados. Então, se eu caminhar, as coisas vão colaborar com a minha vida, as coisas vão ser bênçãos para mim. Eu não preciso ter medo. Muitas coisas podem acontecer daquilo que eu não espero, que eu não quero, mas serão bênçãos para mim. Talvez Deus mude você de emprego. Talvez você fique desempregado 2, 3 meses, e você não entenda o que Deus está fazendo, e você comece a reclamar e achar que Deus se esqueceu de você, mas na verdade Deus está dobrando a esquina com você e te mostrando um outro caminho. Porque todas as coisas colaboram para aqueles que foram chamados por Deus. Você tem que andar pela fé. Uma segunda coisa que envolve o chamado, volte para Gênesis 12, diz ali, Deus disse para Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não sei se você sabe, mas um chamado envolve conflitos espirituais. Fale comigo, conflitos espirituais. Todos que foram chamados por Deus vão ter conflitos espirituais. Você vai ter um presbítero que vai te abençoar. Você vai ter um pastor que vai te abençoar. Mas você vai ter muita gente no mundo e demônios te amaldiçoando e querendo a tua derrota. Tem gente que acha que as pessoas só querem o nosso bem. Mas eu não sei se você sabe, tem muitos demônios trabalhando contra você. Existe uma ilustração muito antiga, que todos vocês já devem ter visto. Os autores, a maioria das pessoas que escrevem livros, e principalmente de batalha espiritual, gostam dessa ilustração porque ela é verídica, é algo verdadeiro. Um pastor estava no avião, sentado, esperando passar a pessoa que trouxesse a comida, e ele está lá sentado esperando, e vem vindo, as aeromoças vêm servindo, fileira por fileira. Quando chegou na vez dele, a aeromoça perguntou primeiro para ele o que ele gostaria de comer, e ele falou, eu gostaria de carne. E ela deu a bandejinha de comida para ele com carne. Quando chegou na pessoa da ponta, ela perguntou, e o senhor? Ele falou assim, não, eu não quero comer nada. E naquele voo, essa pessoa não comeu nada. Nenhuma das refeições que foram servidas, ela comeu. E ele perguntou, eu vejo que o senhor não está comendo, o senhor está de jejum? Ele falou assim, eu estou em jejum. Você está de jejum? Sim.
Você é pastor? Não, não. Eu sou satanista. Eu estou em jejum por alguns propósitos para destruir os crentes. Isso não é uma ilustração, não é uma brincadeira, isso é uma verdade. Existem vários livros de batalha espiritual, essa ilustração. E você está achando que as pessoas só querem o teu bem? Eu andei esses dias na Marginal do Tietê, aqui em Araraquara também tem. Mamãe Joana, estou citando o nome. Desfaz qualquer relacionamento e amarra o homem da tua vida em você. Amarra o homem da minha vida? De repente o homem da vida dela é o teu marido. De repente o homem da vida dela é o teu marido que está do teu lado. De repente a mulher da vida dele é a tua esposa. E ele vai aonde? Buscar os bruxos para poder ter o que ele quer. De repente você tem gente na sua própria família que te ama, mas está invocando demônios para te abençoar. E é óbvio que os demônios não vão te abençoar, os demônios vão fazer o contrário, vão querer te matar, roubar e destruir. Então, no meu chamado, na minha caminhada, eu tenho que caminhar pela fé, mas eu tenho que entender que esse chamado é cercado de bênçãos e maldições. De pessoas que vão me desejar o bem e que vão me abençoar, e outras pessoas que estão fazendo, sem querer às vezes, coisas para me destruir, e outras de maneira proposital. Talvez alguém queira tomar o teu lugar no emprego e vai consultar os demônios para te derrubar. Talvez você tenha passado por alguém e tenha ferido essa pessoa, e essa pessoa vai fazer algo para te destruir. Eu lembro que quando eu tinha 15 para 16 anos, eu tinha um amigo, eu não era crente, lógico. Eu tinha um amigo que se chamava Edson. Então ele era o Edinho, eu era o Edson, para diferenciar quem era um e outro. E ele tinha um caminhão, e nós fomos para a Bahia de caminhão. E ele dirigiu o caminhão e eu dirigi o caminhão. Dois loucos, né? Ele e eu. E ele chegou um momento, ele falou assim, nós estávamos passando pela Bahia, ele falou assim, olha, aqui na Bahia você não mexa com ninguém. Porque a gente tinha costume de passar, mexer com os outros, bagunçar com as pessoas. Éramos jovens, aloprados, né? Tudo doido. E ele falou assim para mim, aqui na Bahia você não mexa com ninguém. Ele tinha um medo que alguém fizesse uma macumba contra ele. Aqui você não mexe com ninguém, não olha para ninguém, não fale com ninguém. Ele, como ímpio, sabia que alguém podia destruir a vida dele sem participar da vida dele. Será que nós temos esse conceito? Será que nós entendemos que Deus nos chamou para nos abençoar e que o mundo pode estar se levantando contra você para te amaldiçoar? Será que você está entendendo esse novo momento que nós estamos vivendo aqui dentro desse lugar? Onde eu tenho falado para a igreja, quando você entrar por essas portas, nós vamos ter os pastores aqui para abençoar você, para orar com você. Se você se sentir oprimido, angustiado, peça oração antes de começar o culto, porque assim você recebe a palavra, você vai ser abençoado. E se você precisar no final do culto de oração aqui na frente, você vai pedir oração mesmo aqui na frente, mas você vai ter lucidez no que vai ser pedido, no que você vai falar, porque o Espírito Santo vai estar agindo sobre a sua vida, não vai ter nenhuma interferência. A doutora Neuza Itioca, ela costuma falar de fios que ligam a mente das pessoas e conectam ela a várias situações, e a pessoa às vezes está no culto, está ouvindo a palavra, mas ela está ligada a um monte de coisa, ela está pensando nisso, naquilo outro, e de repente quando eu falo o nome dela, ela fica assim, é comigo? Parece que ela estava em outro planeta. Eu sei que isso nunca aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Por isso que quando nós oramos, muitas vezes nós oramos e falamos assim, Senhor, leva o nosso pensamento cativo ao Senhor, que ele fique preso aí nos céus, e que eu não me desvie daquilo que o Senhor tem para mim. Será que você sabe que o teu chamado envolve conflitos espirituais, que dentro da igreja pessoas te abençoam, mas lá fora tem pessoas que talvez estejam desejando o teu mal, e que você precisa cercar a tua vida, você precisa cuidar da tua vida espiritual? Abra a palavra de Deus, por favor, em Provérbios 26. Provérbios 26. Você já conhece esse texto, só que não como ele é escrito. Você conhece ele da maneira que nós falamos. Nós dizemos assim, maldição sem causa não prospera. Mas olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 26. Acharam? Provérbios 26,
versículo 2. Como o pássaro que foge, como a andorinha em seu voo, que ninguém consegue pegar, assim a maldição sem causa não se cumpre. Assim como ninguém consegue pegar um pássaro no alto, voando, ninguém consegue pegar com a mão, a menos que ele esteja com arma. Mas ninguém consegue pegar, ele se desvia, você não pega. Assim como a andorinha no seu voo, assim também a maldição sem causa, fale comigo, sem causa, não prospera. Então não vai prosperar se não tiver causa. Se eu der a causa, ela vai prosperar. Aí vem a importância de nós levarmos uma vida de santidade, para que o meu chamado seja abençoado. Eu fui chamado para ser abençoado. Deus disse assim para Abraão: sai da tua terra, anda pela fé e vigie. Vigie. Vigie para que as maldições não prosperem contra você. Anda na minha presença. As maldições não vão prosperar na sua vida se você andar na minha presença. Vigie. Lembra da história de Balaão? Quantas vezes Balaão foi chamado pelo rei para amaldiçoar Israel? E na hora que Israel passava, Balaão levantava a mão no monte e ele começava a amaldiçoar Israel. Ele falava: ó Deus, abençoe Israel, que os inimigos de Israel caiam, que nenhum deles prevaleçam, que Israel cresça, que se multiplique. Quando ele terminava de orar, ele falou: por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus não deixava o profeta amaldiçoar Israel. Se não tem causa, não prospera, não avança. Vigie, fala para o teu irmão, vigie. Fala para o teu irmão, o teu chamado é muito importante. Fala para o teu irmão, Deus tem coisas para fazer na sua vida. Amém? Mas tem a terceira e última coisa que envolve o chamado. Volte lá para Gênesis 12, por favor. O chamado, então, ele tem que ser, você tem que caminhar pela fé. Nos seus chamados você tem que ter consciência de situações espirituais à volta da sua vida. Você precisa entender que tem pessoas querendo destruir o teu ministério. Quando o ministério de casais estava aqui em cima, eu vejo aqui um exército de pessoas para servir a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa. Cadê a Cecília e o Hernani? A Cecília subiu. Quando nós damos testemunhos do nosso casamento, nós temos que vigiar. Porque o inimigo não quer que a gente prevaleça. Você precisa vigiar naquilo que você já alcançou, porque o inimigo não quer que você prevaleça naquilo que você já alcançou. O inimigo não quer que você avance no que você já alcançou. Porque quanto mais você avançar, maior será a glória do Senhor. Então o inimigo vai fazer de tudo para que você não avance no seu chamado. Vai fazer de tudo para que você seja envergonhado. Porque se você for envergonhado, será envergonhado o nome do Senhor. Então há um conflito espiritual. Mas tem uma terceira coisa. Volte lá para Gênesis 12. Deus disse: ande pela fé, Abraão. Olhe os conflitos espirituais. Mas entenda uma coisa. Versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O nosso chamado é para fazer com que as coisas mudem à nossa volta. O meu chamado envolve mudanças. Quando Deus me chamou, Ele me chamou para mudar as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Antes de você aceitar Jesus, as coisas estavam bem ou estavam mal? Pode falar. Estava mal? E agora que você aceitou Jesus, as coisas não estão melhorando? Sim ou não? Vão melhorando. Vai andando e o Senhor vai revelando. Deus nos chamou para fazer com que as coisas que estão à nossa volta sejam transformadas. E Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra, anda pela fé. Abraão, você vai ter conflitos espirituais pelo teu caminho. Pessoas vão te abençoar e outras vão te amaldiçoar. Mas Abraão, você foi chamado para interferir na vida das pessoas. As pessoas serão abençoadas por meio da sua vida.
As coisas serão mudadas por meio de você. É muito gostoso quando nós vemos testemunhos, quando nós vemos o que Deus vai fazendo na vida das pessoas. Quem nós éramos e o que nós passamos a ser com Jesus. É muito lindo isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Vamos pegar os exemplos que nós ouvimos aqui hoje. Deus abençoou o Hernani, o presbítero? Sim ou não? Todo mundo tem certeza disso? Ele está até mais bonito, não está? Deus abençoou a Cecília? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela está até mais magrinha. Aos olhos do Hernani. Quem mais foi abençoado com isso? Nós fomos abençoados por meio da vida dele? Sim ou não? Ele é uma bênção entre nós? A Bianca foi abençoada? E o Davi? E a Cibele? E a Michele? A família? Quantos são abençoados? Nós fomos chamados para interferirmos nas vidas dos outros. Se eu sou abençoado, muitas pessoas que estão à minha volta serão abençoadas. Agora vamos pensar o contrário. Se eles forem amaldiçoados e destruídos no casamento deles, se tivessem sido, o que teria acontecido com a Bianca? Será que a Cibele teria se convertido? Será que a Michele teria se convertido? O que aconteceria com essa família se eles tivessem se destruído? Um casamento ali, um casamento. O que teria acontecido com a família? Nós seríamos abençoados? Pense. Você está achando que a obra é só com você? Que Deus está fazendo a coisa só com você? Se você acha isso, o teu Deus é muito pequeno. Há 18 anos atrás eu ensinei uma coisa na igreja. Quando eu comecei o meu pastorado, há mais de 18 anos atrás, o Senhor me revelou uma coisa: eu trabalho coletivamente. A obra que eu faço nunca é individual, ela é coletiva. O que eu faço é muito maior do que você está vendo. Você está vendo a salvação de um, mas eu estou vendo o que isso vai gerar de bênção e salvação. Fale para Deus: isso está sobre a minha vida, Senhor. Sobre a minha vida, a bênção está sobre a minha vida. Esta palavra é para mim também. Estive no aniversário da minha tia, 80 anos na sexta-feira. 80 anos minha tia fez. Aí cheguei lá, meus primos, e Deus está trabalhando nos meus primos, irmãos. Estou orando, e Deus está trabalhando, está fazendo. Minhas primas, e eu vou aos pouquinhos. Eu tenho um primo que é homossexual. E ele ganhou uma criança, ele ganhou um menino. Eu achei no início que ele tinha adotado, eu quase ia matar ele. Mas ele não adotou. Ele ganhou a criança. Lá em São Paulo tem muito disso, muito. Hoje, no congresso de casais, a Anitta estava me dando um exemplo de uma família que aconteceu isso. São Paulo é muito assim, é muita favela, muitas crianças abandonadas, e chega perto de alguém, eles empurram o filho fica com a pessoa. E depois de anos passa o papel, porque o juiz não tem mais o que fazer, estão vivendo juntos já com pai e filhos há 10 anos, e o juiz então passa o papel. Tem muito disso. E meu primo homossexual está com essa criança, Giovanni, o menino é lindo. E o pior, irmãos, fica a cara do pai. Eu olhei assim, eu olhei os dois, parece que os dois são pai e filho. Eu falei, que coisa. Aí eu falei, então não tem mais o que fazer, você vai ter que se converter. Fiquei pensando, você vai se converter. Aí meu primo falou assim para mim, vem cá Giovanni. E eu quieto, irmãos, eu estou na minha. Aí eu falei assim, Giovanni, fala para ele o que você faz à noite quando você vai dormir. Aí eu pego a Bíblia, e eu só ouvindo, está me provocando. Eu pego a Bíblia, eu coloco a mãozinha no meio da Bíblia e eu começo, papai do céu, abençoe meu Deus, você está me provocando, eu estou na minha. Você não... Aí eu falei assim, bom, nós vamos conversar sobre isso. Mas minha família está indo, Deus está fazendo, eu estou orando. Se você orar, Deus vai fazer. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Aí,
Está chegando o momento de cantar o parabéns, eu tinha que ir embora, já era 11 horas, eu tenho que vir, vou embora, que eu tenho que ir para Araraquara, vou para o congresso, vou chegar muito tarde em Araraquara. Não, fica para cantar o parabéns, tem que ficar para cantar o parabéns. Aí quando chegou na hora de cantar o parabéns, eu falei, bom, já que eu vou estar nesse parabéns, eu vou falar. Mas eu sou muito macho aqui, né, irmãos? Lá na hora você fica assim, né? Eu falei, mas como é que eu vou falar? Fui olhando, tinha tanta gente, falei assim, bom, vai ser difícil aqui, mas o que eu vou fazer? Aí eu fui andando por canto, quando eu fui chegando perto da minha prima, eu falei assim, vai cantar o parabéns? Ela, nós vamos, você pode falar alguma coisa? Eu falei, posso. Agora eu vou falar. Irmãos, a nossa família sabe quem nós somos, e eles precisam que nós abençoemos a casa. Tinha um monte de gente na festa, mas ela pediu para que eu fizesse uma oração, que eu falasse alguma coisa e fizesse uma oração para minha tia. E eu aproveitei o momento. Eles sabem que você é crente. Se coloque diante de Deus e fale, Senhor, eu estou aqui, pode me usar. E Deus vai mover as coisas à sua volta, para que Deus faça com que você chegue onde você tem que chegar para falar o que você tem que falar. Já contei para vocês um outro caso, uma vez estava num aniversário, tinha uma vereadora, o netinho dela estava com febre. E eu querendo fazer alguma coisa, eu não sabia o que fazer, e ela ali, aí chegou uma hora, ela falou assim para mim, ô pastor, você pode dar um passe no meu neto que ele está com febre? Eu falei assim, passe é comigo mesmo, pode deixar que eu vou dar um passe nesse menino agora. Falei desse jeito. Você pode ficar escandalizado. E eu ia falar o quê? Não, venha cá. A teologia, Calvino disse, Lutero, você vai te explicar o que. Não, eu vou dizer, não, passa comigo mesmo, vem cá, vem pertinho aqui que eu vou fazer, eu vou dar o passe nele perto de você também. E fui orar. Deus vai colocar você na condição que você precisa para influenciar os lugares e mudar os lugares. Deus te chamou e não foi por acaso. Agora talvez você esteja pensando assim, não você, Sidney, mas talvez alguns podem estar pensando assim, mas eu estou muito velho, como é que Deus vai me usar? Deixa eu te fazer uma pergunta, quantos anos tinha Abraão mesmo? Quem tem mais de 75 anos? Levanta a mão aqui, por favor. Só a senhora, avó? Seu Vivaldo, verdade? Dona Glória? Glória a Deus, idade abençoada. Mas você vê que não tem limite para Deus usar os seus filhos, amém? Deus não tem limite para nos usar. Não vem dizer assim, não, eu estou velho, Deus não vai mais usar a minha vida. Deus vai nos usar. Deus fez de um homem com 99 anos o pai de uma grande nação. Não foi com 75, foi com 99 anos que Deus o abençoou Abraão para ele ter um filho. Então Deus vai usar a nossa vida. O que nós precisamos é estar prontos para o chamado. Ele te chamou. Ele te chamou, guarde isso. Ele te chamou. Ande pela. Tenha certeza que haverão conflitos espirituais e se previna. Pessoas vão te abençoar e outras vão te amaldiçoar. Ande na condição de santidade, para que a bênção esteja sobre você. E por último, caminhe sempre esperando interferir nos ambientes que você está. Você não está trabalhando, você está trabalhando por acaso. Deus não te deu o que Ele te deu por acaso. Deus não deu a empresa que Ele te deu por acaso. Rogério, Deus te deu uma empresa, você não tinha nada. Olha a bênção que você tem sobre a sua vida hoje. Fora a mulher do teu lado. Não foi por acaso. Deus não nos chamou por acaso, não tem nos dado as coisas por acaso. Tudo é diante de um propósito, diante dos céus e da terra. Para que a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita, se cumpra em nós, para que todas as coisas colaborem para o bem daquele que nos ama. Então eu tenho que aproveitar os momentos, estar em oração e atento aos momentos. Vai chegar o Natal, com quantas pessoas você vai comer? Quantas pessoas estarão do seu lado? Você vai ficar recriminando elas porque elas acreditam em coisas erradas? Você vai ficar apontando o dedo porque um está fumando, o outro está bebendo, o outro está falando palavrão e o outro está assistindo Faustão à meia-noite? Você vai ficar recriminando pelo que está acontecendo à sua volta? Não, aproveite o momento, fale para Deus, Senhor, mostra-me o que eu tenho que fazer. Não importa se esse é homossexual, não importa se esse daqui está bêbado, não importa se esse daqui está louco, não importa, eu quero saber o que eu tenho que fazer aqui, Senhor, porque eu não estou aqui por acaso. Algo o Senhor vai fazer.
E eu vou ficar atento. E a hora que o Senhor mandar eu vou fazer. Porque eu não sei nem o que eu vou fazer, mas na hora eu vou saber. Olha que coisa linda, eu tenho que encerrar, mas deixa eu te falar uma coisa linda. Isso eu aprendi quando eu era novinho na fé. Eu não lembro a passagem, mas Jesus falou assim para os discípulos: na hora que vocês precisarem saber o que falar, eu vou ensinar vocês o que vocês têm que falar. E é fantástico, irmãos. Em nome de Jesus, escute o que eu vou te dizer. A hora que minha prima falou assim para mim: você fala alguma coisa? Eu falei assim: eu falo. Pode deixar que eu falo. O marido dela, o Mauro, que é um cara muito inteligente, ele falou assim: você fala muito bem. Eu falei assim para ele: eu não sei nem o que eu vou falar. Eu falei: eu não sei nem o que eu vou falar, mas na hora Deus vai dar a palavra. Eu falei desse jeito para ele, porque às vezes as pessoas acham que nós já temos tudo preparadinho, tudo arrumadinho, e eu não tinha não. Aliás, eu nunca tenho. Eu espero na hora, porque o Senhor Ele não falha, Ele sempre dá a palavra. Ele sempre dá o caminho, Ele sempre dá o mover certo. E aí as pessoas veem em você e falam assim: puxa, que palavra abençoada. E eu falo: é o Senhor, não tem jeito, é sempre Ele. Tudo é dele e é para Ele. Feche a sua Bíblia, vamos orar? Fale para o teu irmão: você foi chamado, meu irmão. Então agora eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou tão na linha do congresso que eu quero te fazer uma pergunta, antes de você ficar em pé. Posso fazer uma pergunta? O que é que vai mudar perto de você? O que é que vai mudar das coisas que estão perto de você? No teu trabalho, na sua casa, diante das pessoas que você ama? O que é que você vai começar a orar para que Deus mude? Para que Deus te use e as coisas aconteçam? O que você vai começar a orar? Porque sem oração nada vai acontecer. Caminhe pela fé. Eu vou pela fé. Caminhe entendendo que é um mundo espiritual. Comece a repreender os demônios. Demônio, você está impedindo minha família de te ouvir, de ouvir o Senhor. Então saia em nome de Jesus. Posso te dar outro testemunho antes de terminar? Meu irmão foi numa igreja. Meu primo foi numa igreja. Olha o que Deus faz, irmãos. Só Deus mesmo. Ele estava casado com uma mulher e hoje não está mais com ela. E ele chegou lá na igreja, foram orar com ele. A hora que começaram a orar com ele e com ela, manifestou um demônio nela. E a hora que manifestou o demônio nela, o pastor ali cuidando, tentando acertar a situação, porque ele nunca tinha visto aquilo, nem ela, eles não sabiam, e o pastor ali cuidando da situação. E aí de repente o demônio falou assim: eu vou matar você. Falou para o meu primo. E meu primo não sabia, só ouvindo. E aí o demônio falou assim: e este filho que você tem com ela, eu vou matar também, não é teu. E nem ela e nem meu primo sabiam que ela estava grávida. Aí o pastor perguntou assim: ela está esperando neném? Ele falou assim: não. Quando ela voltou da ação demoníaca, o pastor perguntou: você está esperando neném? Não. Quando foi a sua menstruação? Foi dia tal. Eu não estou esperando. O demônio falou. Depois de 2 semanas ela descobriu que ela estava grávida. E o casamento deles foi destruído pelo demônio, porque o demônio falou que ia destruir. E tinha uma pessoa interessada nela, torcendo para que o casamento dela acabasse. E meu primo era apaixonado por ela. Hoje a menina mora com ele. E ele, por não ter compreensão de Deus, ele acha que ele fez o que ele tinha que ter feito, de ter ficado com a menina e ter aberto mão do casamento. Se ele soubesse o Deus que nós servimos, ele não devia ter aberto mão daquela feitiçaria que estava sobre ele para destruir o casamento dele. O mundo espiritual é assim. Você vai andando pela rua e os demônios vão tentar nos destruir. Mas aqueles que têm Deus, aqueles que estão debaixo da bênção de Deus, não há maldição que prospere. Deus está fazendo. Você precisa entender que Deus está fazendo. Comece a orar pela sua família e Deus vai começar a fazer coisas, ainda que você não esteja nem presente. Você está lá em São Paulo e Deus está trabalhando lá em São Paulo neles.
você precisa ser usado por Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar? Colossenses diz que nós somos chamados num só corpo e por isso temos que dar graça. Você pode novamente falar para Deus: obrigado, Senhor, porque eu fui chamado. Obrigado porque o Senhor me chamou, o Senhor me chamou. Não é o apóstolo Edson, não é a pastora Adriana, é você. Deus nos chamou, cada um de nós individualmente, e um dia Ele falou: é você. Agora deixa eu falar uma coisa para você que está aqui pela primeira vez. Deus talvez esteja falando para você hoje: eu quero você. Como um dia Ele fez com todo mundo que está aqui. Talvez Deus fale hoje para você assim: eu quero você. E você talvez diga assim: mas eu tenho um monte de problemas. Eu tenho a minha religião. Eu tenho a minha fé. Eu tenho tantos problemas. Eu estou tão, eu nem sei o que fazer. E Jesus está dizendo assim: ó, eu quero você. Venha, venha, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. Mas venha. Lembra? Sai da tua terra, sai da tua parentela, anda pela fé. Não é uma mudança de religião, é uma mudança de Deus. É amar a Deus acima de todas as coisas, é ouvir a sua palavra e andar nos seus caminhos, é andar pela fé. Queria te convidar, você que está aqui pela primeira vez ou segunda vez, ou você que já está aqui há muito tempo e nunca deu a tua vida para Jesus, você nunca de maneira professa, pública, como diz a palavra que tem que ser, você veio à frente e disse assim: Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. Para que fique registrado diante dos demônios que cercam os céus, que a nossa vida tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo. É preciso fazer isso? É preciso fazer isso porque está na Bíblia. E eu preciso caminhar segundo a revelação de Deus. Tem alguém que nesta noite quer entregar sua vida para Jesus? Você nunca entregou, você nunca falou: Jesus, entre no meu coração, eu quero orar por você, quero te ajudar nessa oração. Se você quiser fazer isso, vem aqui na frente. Chama a pessoa que te convidou para vir na igreja e fale para ela: eu quero, vamos comigo lá na frente, que eu quero que Jesus entre na minha vida. Eu quero dizer hoje: eu aceito o seu chamado, porque Deus está te chamando. Tem alguém que o Senhor está chamando? Vem aqui para frente. Pode vir. Ou todos aqui já têm certeza que Jesus está no seu coração? Glória a Deus. É a decisão mais linda que se toma. Tem mais alguém que quer vir aqui com eles aqui na frente? Vamos fazer essa oração juntos? Pode vir. Tem mais alguém? Deus está te chamando. Vem. Estou cansado. Vem. Eu tenho uma religião. Vem. Vem. Tem mais alguém que quer vir? Eu vou orar com ele. Posso orar com você também. Se você nunca orou dizendo: Jesus, entra no meu coração, você precisa fazer essa oração. Tem mais alguém que quer vir? Vamos orar? Você que está aqui na frente comigo, eu queria fazer uma oração, gostaria que vocês orassem juntos comigo, tá? A igreja toda vai responder essa oração juntos. Vamos orar juntos? Diga assim: Senhor Jesus, eu escuto a tua voz. Eu sei que o Senhor quer o meu coração. O Senhor sempre me amou. O Senhor sempre cuidou de mim. Mas hoje eu entendo que eu tenho que dar a minha vida ao Senhor. E eu estou entregando a minha vida a Ti. Eu confesso nesta noite que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que morreu por mim. Seja o meu Deus. Diante dos céus e da terra, eu confesso: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Vocês dois. Estou feliz. A obra que Deus começa a fazer na nossa vida, a gente não entende. É como virar a esquina. Tem que agora começar a andar. E deixa Ele fazer. Amém? Vamos adorar a Deus pela vida deles. Levante suas mãos aqui por eles. Senhor, quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão aqui na frente. E eu peço que o Senhor complete a obra que o Senhor começou na vida deles. E na nossa vida. O chamado que o Senhor tem para nós.
Que o Senhor realize a tua vontade, que nós possamos cumprir com a tua vontade. Obrigado, ó Deus, porque sabemos que temos que andar pela fé. Sabemos que o Senhor nos guardará de toda confusão espiritual. E pedimos que o Senhor nos ajude a interferir em tudo que está à nossa volta. Seja glorificado o teu nome. Nós te damos toda a honra e toda a glória, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus Pai te abençoe, te guarde, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor, e que o nome dele, o nome de Jesus, seja adorado hoje e sempre por meio das nossas vidas, e assim eternamente. Amém, Senhor. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.